da variação de fluxo, já emendando na parte de lente. O que acontece nessa variação de fluxo? Se nós formos observar aqui nessa imagem aqui, nós estamos observando que tem poucas linhas do campo magnético cortando a espira, certo? Mas conforme nós formos aproximarmos mais o, o, o campo magnético em si, que aqui no caso está sendo quem está gerando isso daí é um ímã. Conforme for gerando, maior será a sua variação de fluxo. Mas isso nós temos que ter em mente que depende também de uma velocidade, certo? Para que faça com que a lâmpada acende e o voltímetro aqui no caso venha deflexionar. Então o que acontece? Conforme aumento essa variação aqui na espira, o que faz nela? O que acontece? Acontece é que gera uma corrente induzida. E essa corrente induzida, de acordo com a lei de Lenz, ela é tal que se opõe à variação do fluxo que já produziu, entendeu? Essa conclusão da lei de Lenz, o Heinrich Lenz, um físico russo, é uma conclusão empírica, que foi uma coisa experimental, entendeu? Então, o que acontece? Se está tendo uma quantidade aumentando de fluxo aqui, o que vai acontecer nessa bobina? Ela vai gerar uma corrente que vai ser de forma tal, ela vai se opor à variação do fluxo que a produziu, entendeu? Então quer dizer, se tiver aumentando o fluxo aqui nessa faixa aqui da bobina, ela vai fazer com que diminua. Então, e se afastar, acontece a mesma coisa. Ela vai querer que aumente nesse caso. É onde que eu estarei explicando melhor no quadro para os senhores, certo? Então, além de Lenz, nada mais é o sentido da corrente induzida é tal que se opõe à variação do fluxo que a produziu, certo? Então, conforme aumenta o fluxo aqui na espira, maior será a corrente induzida para que se oponha à variação do fluxo, entendeu? Quer dizer, ele não quer que essa variação de fluxo aumente nem diminui, entendeu? Então, para que isso ocorra, ele faz com que uma corrente induzida ela gere um polo ao contrário, no caso aqui. Por exemplo, se estivermos aproximando aqui o polo norte aqui da bobina, você vai gerar uma corrente tal que vai se opor a essa variação desse fluxo. Então, quer dizer, para se opor aqui a essa variação, teria que gerar um polo norte aqui, certo? Então, continuando aqui na parte da lei de Lenz. Então, a lei de Lenz é a fé induzida e a corrente induzida surgem quando um sentido que se opõe à variação que as provocou, entendeu? Então, quando a corrente induzida vai gerar um fluxo de indução que se opõe, que vai opor à variação do fluxo de indução magnética que a gerou, certo? Então aqui é só a repetição do que eu falei. Aqui nós temos um desenho que conforme o desenho aqui, o ímã aqui, ele gera um campo magnético. Ele gera um campo magnético tal que vai se opor a essa variação, entendeu? Ele se opõe a essa variação. Vamos lá. Aqui é outra coisa aqui onde que diz aqui o negócio de sentido da corrente. Geralmente aqui o que eles estão adotando aqui pra gente é o sentido da mão direita, certo? Porque se nós formos pegar aqui como que tá saindo aqui a corrente, nós podemos verificar aqui que a corrente nesse primeiro aqui que o ímã está entrando surge um polo norte. Então, se nós formos completar aqui, isso aqui é até tipo um bisuário que eu posso falar, é que surge aqui um polo norte aqui. E se você completar isso certinho, você vai ver o sentido da corrente. E acontece a mesma coisa aqui no outro esquema aqui, que é do lado direito, que é o ímã, quando ele se afasta, ele gera um polo sul. Quer dizer,
Por que ele está gerando um polo sul? Porque ele não quer que haja essa variação. Quer dizer, conforme ele vai puxar, vai ter uma variação. Quer dizer, vai estar diminuindo o fluxo. Então, ele compensa aumentando aqui, criando um polo sul. E isso faz com que há uma atração entre eles, entendeu? E aqui já no outro, conforme eles se aproximam, há uma repulsão. Aqui tem outra aqui tem outro desenho aqui que mostra aqui o fluxo indutor diminuindo com o fluxo induzido, porque o fluxo indutor está tudo indo para a direita. Mas o que acontece aqui? Conforme surge uma corrente induzida, ela se opõe a essa variação de fluxo. Então, o que acontece? A tendência dele gerar um polo norte, que aqui como tá, as linhas de indução tá indo da esquerda para a direita do fluxo indutor, então na bobina vai gerar um fluxo induzido, né, que vai se opor a essa variação. Então vai ter um polo norte também sendo gerado, onde que os dois não chega a se anular, né, que se anular não seria, ele só tenta enfraquecer o fluxo que aumenta, entendeu? Bom, a lei de Faraday. A lei de Faraday, ela, o que diz a lei de Faraday? Nada mais é do que o movimento da relação entre um condutor e um fluxo magnético para que haja uma fém, certo? Bom, eu já lhe expliquei para os senhores como que se acha o fluxo indutor. O fluxo indutor nada mais é do que o campo magnético representado pela letra B, a área da espira, certo? E o cosseno do ângulo que ela forma, certo? Até aí tá tranquilo. Bom, se nós temos